Algo não se encaixa na linha do tempo da humanidade. Em meio aos mistérios enterrados pela história, surge uma descoberta que desafia tudo o que sabemos sobre o passado do nosso planeta. Uma pedra gigantesca, com quase 1 tonelada de peso, foi encontrada nos Montes Urais, na Rússia. Mas não se trata de uma rocha comum. Ela contém algo inexplicável. Um mapa tridimensional esculpido com detalhes geográficos precisos, mostrando rios, montanhas e sistemas de irrigação que parecem ter sido planejados por uma civilização avançada. O mais impressionante? Cientistas afirmam que essa pedra pode ter sido criada há 120 milhões de anos, muito antes da existência dos primeiros humanos, pelo menos de acordo com a história oficial. Se essa datação estiver correta, quem ou o que esculpiu esse mapa? E mais importante, por quê? Continue assistindo, porque essa descoberta pode mudar completamente nossa compreensão sobre o passado. No ano de 1999, uma equipe de pesquisadores, liderada pelo professor Alexander Shuvirov, da Universidade Estadual de Bashkir, fez uma descoberta que, para muitos, é simplesmente inacreditável. Durante uma expedição nos Montes Urais, uma enorme laje de pedra foi encontrada na casa de um morador da região. Mas essa não era uma pedra qualquer. Ao analisá-la mais de perto, os cientistas perceberam algo surpreendente. A superfície da rocha exibia um mapa tridimensional incrivelmente detalhado de uma parte da Rússia, mais especificamente da região de Bashkiria. Não eram meras marcas aleatórias esculpidas pelo tempo. Ali estavam registradas formações montanhosas, rios e até sistemas de canais que pareciam ter sido construídos artificialmente. Mas a questão que mais intrigou os cientistas veio logo depois. A idade da pedra foi estimada em impressionantes 120 milhões de anos. Isso significa que, se este mapa realmente foi esculpido nessa época, ele teria sido feito antes dos próprios dinossauros desaparecerem da Terra. Isso desafia completamente tudo o que sabemos sobre a história da civilização. Como é possível que um mapa tão complexo tenha sido criado em uma época em que, segundo a ciência oficial, nenhum ser humano sequer existia? A primeira coisa que chama a atenção na Pedra de Dashka, como ficou conhecida, é o seu nível de precisão. Cientistas compararam suas marcações com imagens modernas da região e confirmaram: o que está gravado ali corresponde exatamente à topografia dos Montes Urais. Mas há algo ainda mais espantoso. O mapa não apenas retrata montanhas e rios com extrema fidelidade, mas também mostra algo que não deveria estar lá: um gigantesco sistema de canais artificiais, represas e reservatórios de água. São estruturas enormes, algumas com centenas de quilômetros de extensão, que sugerem um planejamento de engenharia avançado. A pedra também se destaca por sua composição incomum. Ela é formada por 3 camadas distintas: uma base de dolomita, com 14 centímetros de espessura, uma segunda camada feita de diopsídio, um mineral resistente, e no topo, uma fina cobertura de porcelana de cálcio, como se tivesse sido projetada para proteção. Além disso, o mapa tem uma escala exata de 1 para 1,1 quilômetro, algo que só seria possível com conhecimento técnico sofisticado. Algumas análises sugerem que ele só poderia ter sido feito a partir de imagens aéreas, algo que, teoricamente, não existia nem mesmo há milhares de anos, quanto mais há milhões. Mas se isso já parece impossível, ainda há outro mistério nessa pedra que deixa tudo ainda mais perturbador. Além do mapa tridimensional, a Pedra de Dashka guarda outro enigma: estranhas inscrições esculpidas em sua superfície. No início, pesquisadores pensaram que se tratava de uma variação do chinês antigo, mas, conforme foram analisadas, perceberam algo ainda mais intrigante: ninguém consegue traduzi-las. Os símbolos gravados na pedra não correspondem a nenhum alfabeto conhecido.
Eles não seguem os padrões das línguas antigas já documentadas, como sumério, egípcio ou até mesmo civilizações perdidas como os maias. São sinais completamente desconhecidos que parecem formar um tipo de código ou uma linguagem que simplesmente não deveria existir. Isso levanta uma questão perturbadora. Quem ou o que deixou essas marcações? Se de fato pertencem a uma civilização avançada que existiu milhões de anos atrás, por que não há vestígios dessa sociedade em outros lugares? E se essa escrita for uma mensagem? Se for um aviso ou uma informação crucial que ainda não fomos capazes de decifrar? Até hoje, nenhum especialista conseguiu dar uma resposta definitiva. Mas a verdade é que as inscrições da Pedra de Dashka apenas aumentam o mistério ao redor dessa descoberta inacreditável. Uma descoberta como essa não poderia passar despercebida pela comunidade científica. Desde que a Pedra de Dashka foi analisada, o debate tem sido intenso. Alguns pesquisadores defendem que a laje é uma prova de que a história da humanidade precisa ser reescrita, enquanto outros acreditam que a datação e as interpretações estão erradas. Uma das teorias mais controversas sugere que essa pedra seria um fragmento de um mapa muito maior, possivelmente cobrindo uma extensão ainda mais ampla da Terra. Se isso for verdade, significa que alguém, ou alguma civilização, tinha o conhecimento e os recursos para cartografar continentes inteiros milhões de anos antes do surgimento da humanidade moderna. Há também aqueles que levantam uma hipótese ainda mais ousada. A pedra poderia ser evidência de uma civilização pré-histórica, tecnologicamente avançada, perdida no tempo. Isso vai contra tudo o que sabemos sobre a evolução humana, mas há indícios de que os registros da nossa história podem estar incompletos ou mesmo errados. Outra linha de pensamento, ainda mais radical, sugere que a pedra poderia ser um artefato não humano. Alguns teóricos acreditam que o mapa foi feito por uma civilização extraterrestre, que de alguma forma visitou a Terra há milhões de anos e deixou esse registro. Afinal, se esse mapa realmente foi feito com base em imagens aéreas, quem estava observando a Terra do alto naquela época? Independentemente da teoria, uma coisa é certa. A Pedra de Dashka desafia tudo o que sabemos sobre o passado do nosso planeta. Mas o que essa descoberta significa para a nossa história? Se a Pedra de Dashka for autêntica e sua datação estiver correta, então precisamos repensar completamente a história da humanidade. Isso significaria que ou existiu uma civilização incrivelmente avançada há 120 milhões de anos, ou que alguém ou algo teve acesso a um conhecimento que sequer imaginamos ser possível naquela época. E se esse mapa tridimensional for apenas uma pequena peça de um quebra-cabeça muito maior? Será que outras partes desse enigma ainda estão escondidas pelo mundo, esperando para serem descobertas? O que mais intriga é o silêncio em torno dessa descoberta. Com tantos mistérios não resolvidos e sem explicações definitivas, por que tão poucas pessoas ouviram falar da Pedra de Dashka? Estaria a ciência simplesmente ignorando o que não pode explicar? Seja qual for a resposta, o fato é que a existência desse artefato não pode ser descartada tão facilmente. O mapa tridimensional esculpido na pedra continua sendo um desafio para arqueólogos, cientistas e teóricos. Enquanto não houver respostas concretas, ele permanece como uma das maiores anomalias já encontradas na história da humanidade. Mas e você? O que acha dessa descoberta? Teria sido obra de uma civilização perdida, de visitantes de outro mundo, ou será que há algo ainda mais surpreendente que ainda não conseguimos compreender? Deixe sua opinião nos comentários e vamos desvendar esse mistério juntos. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre os enigmas da história.